O jogador. Otakus, eles têm uma vida muito simples. Jin, ele sabia aonde ele estava na cadeia alimentar. Como qualquer nerd, ele tinha um dia programado. Ele jogava, ele ia pra escola, ele lia novels, tudo isso para passar seu tempo. Ele estava lendo uma novel muito interessante, a premissa era muito simples. Era um mundo cheio de dungeons, cheio de monstros. Naquele mundo tinha uma protagonista chamada Nejin, tinha um antagonista que era o Den. E eles estariam disputando para ver quem iria ganhar a chance de subir a torre. Jin, ele achou que aquela novel era muito genérica. No mundo real, os favorecidos são literalmente heróis, e os menos favorecidos são presas. Como a novel era basicamente um resquício da sua realidade, ele se deu muitas críticas ao autor. E o autor até respondeu ele, só que antes que ele pudesse ler a resposta, uma menina muito popular da sua sala sentou do lado dele. Haseo, em todos os anos que ela estudou com Jin, ela nunca disse uma palavra para ele. Além dela, nesse dia ter sentado ao lado dele, ela ainda pediu um favor para ele. Ele queria até recusar o favor, já que era um favor ilegal, mas ela o chamou de amigo. Isso levou ele a aceitar fazer aquele favor, mesmo sendo legal. Jin, ele entendeu que lá fora ela poderia até bancar ser amiga dele, mas dentro da sala já era outros 500, ela ia meio que ignorá-lo e fingir que ele não existiria. Ele entendeu aonde ele estava na cadeia alimentar, só que algo deu uma brecha para que ele pudesse comunicar com elas. Eles estavam falando da novel dele, e ele achou que elas tinham visto ele lendo a novel e resolveu interagir com os amigos dela. Mas infelizmente, quando ele entrou naquela brecha, ele percebeu que ninguém queria falar com ele ali, e ficou um maior climão. Com o intuito de humilhar ainda mais ele naquele momento, já que eles estavam se entrosando numa conversa que ele não foi chamado, eles começaram a perguntar para cada um ali entre eles se alguém conhecia Jin. E já entendendo o seu lugar como NPC naquela sala, ele viu de mão beijada todo mundo ali falando e apontando para ele que ninguém conhecia ele, inclusive o Hanseo. Por sorte, um amigo de infância dele acabou aparecendo e salvou ele daquela humilhação tremenda ali, daquela cena constrangedora. E já indo para a educação física, depois dessa cena constrangedora, a bola estava vindo na direção de Jin. E ele queria mostrar para todos que na verdade ele era o protagonista também daquele mundo. Então ele resolveu dar um chute, só que a bola passou entre as suas pernas. Jin, ele ficou extremamente envergonhado com aquela cena e foi para o banheiro lavar as suas frustrações. O grupo dos populares da sua turma começaram a falar dele, que questionaram Taion porque ele não tinha vergonha de Jin. Taion falou para todos que ele sentia pena de Jin e que ele não sabia e que na verdade ele não era amigo de Jin. Nesse momento, Jin percebeu aonde ele vivia nesse mundo, que as pessoas só se aproximavam dele quando queria algo, e morrendo de vergonha depois daquela situação, ele pensou que se ele tivesse uma oportunidade de ser protagonista, ele seria protagonista. Até que o criador da novel que ele estava lendo mais cedo, o jogador, resolveu convocá-lo para o seu mundo. E esse deus, que era mais conhecido como Arthur, falou para ele que iria dar essa chance para ele se tornar um protagonista. Já que ele falou que a novel dele era muito genérica, então ele queria botar Jin dentro da sua novel para ver como seria o rumo do Jin nessa novel, se ele seria o protagonista ou se ele também seria um NPC. E Jin, muito bravo, ele acabou aceitando porque ele não queria mais ser um NPC. Porém, o Arthur, que era o deus daquele mundo, nem ia botar ele junto com os protagonistas da novel dele, ia colocar ele logo no pior lugar possível para testá-lo, para saber se ele tinha culhões, para ver se ele realmente ia entretê-lo na sua jornada naquela novel. Liberte aquela bruxa. Tudo começa com o nosso protagonista, ele acabou reencarnando em outro mundo. Tudo que ele se lembra era que ele morreu da pior maneira possível. Ele acabou morrendo de exaustão devido a tanto trabalho que ele fazia. Por causa daquela confusão de abrir os olhos em outro mundo, ele acabou ficando muito confuso. E no meio daquela confusão que ele estava sentindo, todas as memórias do dono do corpo acabou vindo sobre ele. Ele descobriu que ele acabou reencarnando no corpo do quarto príncipe do Castelo Cinzento. E ele estava nesse ambiente através de um motivo que seu pai fez com os outros filhos. Como ele não queria estipular um herdeiro, ele acabou lançando uma missão para todos os filhos deles, que seria uma missão ligada a logísticas. Ele queria saber se os filhos dele teriam condições de cuidar do reino, cuidando de uma pequena parcela. Se eles conseguirem, provavelmente eles têm uma chance maior de cuidar do reino. Cada um dos seus irmãos tem uma característica diferente. O mais velho, ele é muito forte. O segundo irmão já é ótimo em gerenciar as coisas. A terceira irmã tem uma grande mentalidade militar. A quinta, que seria mais nova, ela tem uma inteligência invejável por todos. E o quarto príncipe, que era ele, o Roland, ele era conhecido como lascivo. Ele acabou reencarnando no corpo do filho mais podre do rei. Todos os outros herdeiros foram mandados para lugares bonitos e que seria muito fácil de administrar, mas o rei mandou Roland para a fronteira do sul. Literalmente, o rei deixou claro que Roland não teria condições nenhuma de assumir o reino, por isso que ele acabou lançando ele na podridão. E não foi só essas memórias que ele acabou ouvindo sobre ele descobriu que nesse dia específico iria acontecer uma execução de uma bruxa. Como ele não queria ter sangue em suas mãos, ele anulou a execução. Como o Roland ele era bem previsível, as pessoas resolveram simplesmente não questionar o que aconteceu. Roland, ele sabe que ele precisa executar a bruxa. Isso levou ele a criar um plano, porque ele não queria sujar suas mãos de sangue. Como a bruxa foi acusada de assassinato, ele precisaria ir na bruxa e confirmar o motivo do porquê ela cometeu aquele assassinato. Dependendo do motivo, ele teria até uma chance mínima de salvá-la.
Ao chegar na prisão, ele descobriu que o nome daquela bruxa era Ana. A mesma contou o motivo do porquê ela foi encaminhada para a prisão. Acabou acontecendo um desabamento de terra na mina onde o pai dela trabalhava. Ela foi correndo chamar o seu tio para ajudar, já que seu tio tinha força física, só que quando ambos chegaram no local, ela viu um homem que estaria vendo seu pai naquela situação frágil e tentou roubá-lo. O seu tio, muito enfurecido, foi para cima desse homem. Só que esse homem era muito mais forte que seu tio, então seu tio acabou sendo quase morto por esse homem. Devido ao medo de perder o seu tio também, sem querer ela acabou ativando os poderes dela. Como ela não poderia controlar esses poderes, que eram poderes de chama, ela acabou incendiando o agressor do pai dela e do tio dela vivo. E por esse motivo que ela foi encaminhada para a prisão. Nosso prota, ele tinha motivo bastante para poupá-la, mas as bruxas, elas são vistas naquele mundo como demônios. Então seria muito difícil criar uma oportunidade para salvá-la. E ele resolveu falar para todo mundo que ali agora ela seria uma empregada dele, uma serva dele. Mas Roland, ele viu que Ana, diferente de todo mundo que vê monstros, ele acabou vendo ouro no meio daquele barro. Só que ele viu que dá para usar as bruxas para modificar e ordenar aquele mundo. Com o poder da Ana, que era poder de chamas, ele poderia desenvolver materiais que poderiam criar máquinas. Meu caminho para matar o rei demônio. Os demônios são exatamente como eles são, gananciosos. Em busca de se divertir, condenaram uma raça inteira. Tudo porque o rei demônio estava muito entediado. Esse é um conto ruim que as pessoas sabem a verdade, mas fingem que não sabem de nada. Tudo começa em Lycion. No início do tutorial, assim que os jogadores alcançam o rank 7, eles podem trocar de classe e seguirem sua jornada. Chamonix, ele sabia da verdade, por isso ele preferia ficar sozinho, já que quando o mundo mudou, as pessoas também mudaram. Que eram seus amigos naquele momento, começaram a se tornar os seus maiores inimigos. E por poderes até te apunhalariam. Não são só os monstros que são ruins, todos são ruins. Por qualquer motivo que seja, eles vão pisar em você. Por sorte, ele acabou descobrindo um segredo muito brutal, que iria demorar, mas um dia esse prato cru, ele vai servir muito bem na sua vingança. Um homem que estava guiando ele na torre, ensinou para ele que se ele consumisse o núcleo de um monstro, ele poderia conseguir ficar um pouco mais forte. Como ele era uma pessoa muito fraca, ele poderia conseguir XP. Quanto mais fraco o monstro é, menos XP ele vai te dar. Lógico, era melhor do que nada. Infelizmente, comer os núcleos dos monstros era extremamente proibido, e o seu mestre foi descoberto quando ele fazia isso, e o seu corpo foi completamente dilacerado, ficando somente o tronco dele, para que ele fosse usado como um exemplo de vergonha. Yuki, mesmo ele passando por essa cruz, ele jurou para o seu mestre que ele ajudaria ele até ir para a vila da sua mãe, para que seu mestre tivesse um bom descanso. Isso era o mínimo que ele poderia fazer, já que ele recebeu vários ensinamentos, que sem esses ensinamentos, a vida dele na torre seria uma vida impossível de sobreviver. O sistema da torre, ela não permite que você fique muito tempo na mesma área, e por isso você precisa matar vários monstros para conseguir pontos e pagar meio que o aluguel, já que com os pontos você pode pagar aluguel, comprar comida, utensílios que seriam coisas medíocres, mas você pode comprar. Regalias que muitas pessoas têm de muito e outras têm mais ou menos. E Ryuki, ele era um dos que tinha menos do que mais ou menos. Por ele saber esse segredo que os demônios que são a causa dessa desgraça, torre nunca vai ter fim a não ser matando os demônios, ele ficava muito puto, já que os outros caçadores ficavam disputando entre si para ver quem era o melhor, qual guilda era a melhor. Tipo, eles faziam isso como tipo assim, fosse um evento normal e daqui a pouco eles voltariam pra terra. Eles só voltariam pra terra se o rei demônio gostasse e se divertisse com a desgraça deles. E se ele não gostasse, todos permaneceriam na torre até que sua vida fosse ceifada. E Ryu, ele sabe que ele precisa ficar forte, mesmo que seja nas escondidas, para cortar o mal pela raiz. E ele vai vagar nessa história contra tudo e contra todos, consumindo e crescendo, consumindo e crescendo. O mágico que tem um level infinito. Sem aviso prévio, criaturas realmente vieram mostrar para as pessoas o que é o juízo final, devido a tanta brutalidade que eles fizeram sem ninguém ter feito nada com eles. Portais, esses seres malignos saíam. Eles começaram a ser identificados como calamidades, porque aonde eles iam, muitas pessoas morriam. As armas humanas, elas não faziam nenhum efeito contra eles. Quando todas as pessoas realmente pensaram que aquilo ali iria ter um fim, com a raça humana sendo extinta, a magia veio sobre nós. Com esse poder não natural, a gente conseguiu lidar com o sobrenatural. Tudo começa no Japão em 1970, em Tóquio. Um grupo de soldados estavam lidando com uma horda de monstros, porém eles eram muito fracos e os monstros eram muito fortes, e eles sabiam que o peso da vida deles estava sobre seus ombros. Só que dentre as trevas a luz surgiu, e Shigami Minato, o primeiro mago e o mais forte de todos, veio sobre eles para ajudar eles. Para Shigami, aqueles monstros não eram tão fortes, mas infelizmente ele achou aquilo muito fácil demais, até que realmente o verdadeiro boss apareceu. E seria uma calamidade de um nível de Deus Demônio que acabou dando as caras ali. E Shigami sabia que qualquer erro que ele cometesse seria fatal. Geralmente monstros de nível Deus Demônio, ele possui 14 círculos. Nesse mundo cada círculo demonstra poder.
E 14 círculos tem o poder de destruir uma cidade inteira. Entretanto e todavia, Ishigami possuía 15 círculos, e usando totalmente todo o seu poder, ele conseguiu exterminar aquele monstro de nível Deus. Mas ele sabia que o preço seria grande demais, ele ficou muito esgotado, sua energia ele não teria força suficiente para se salvar na queda. Ishigami não sabia o motivo, mas ele acabou reencarnando em outra era, em tempos melhores. Ele descobriu que o dono daquele corpo acabou sofrendo um acidente, e por causa da confusão dele ter acordado em outro ambiente, foi muito difícil para ele acabou se identificando como Ishigami. Até os médicos ficaram confusos, achando que ele tinha batido muito forte a cabeça, mas com o passar dos dias, ele acabou aceitando um pouco mais a realidade. O nome da pessoa que ele reencarnou era Kusanagi Minato. Ele era um filho órfão que seus pais acabaram morrendo muito cedo. Ele foi adotado por outra família, só que essa família acabou largando ele. Infelizmente, ele tem uma vida muito triste, essa criança que ele acabou reencarnando. Ele sofre bullying, ele é uma pessoa que nasceu sem mana, só que como o nosso protagonista entrou no corpo dele, automaticamente seu corpo absorve agora a mana, então ele voltou a ter mana. Só que uma pergunta que o nosso protagonista se fazia sempre: por que ele saiu de 1970 para 2022? E por que o mundo está tão pacífico? Ou será que ainda ninguém viu a verdade? O professor disfarçado da academia. Todos nós achamos que nascemos com livre-arbítrio, mas existem pessoas que já foram destinadas a algo, sendo ela sobrenatural ou não. A mãe do nosso protagonista, antes dela falecer, ela dizia para ele que ele foi destinado a se tornar um xamã. Quando a sua mãe era viva, ela insistia muito que ele tinha que se tornar um xamã. E depois que ela morreu, finalmente o protagonista achou que teria seu próprio destino a ser escolhido. Ele não precisaria mais seguir a decisão da sua mãe. O universo ele não gostou muito que o nosso protagonista virasse o que ele queria. E antes que ele pudesse desfrutar os ganhos da sua vida, o universo deu uma rasteira nele. Alguém queria saber como seria realmente se ele tivesse o livre-arbítrio e deu outra chance para que ele reencarnasse. Tudo começa num trem onde havia dois homens. Um deles, chamado Ludiger, resolveu perguntar sobre a guerra para o outro cidadão que estava sentado ao seu lado. A notícia que estava estampada no jornal era a vitória da grande princesa. Havia uma guerra sobre o trono para saber quem ia herdar o trono, e a princesa acabou ganhando. Aquele senhor, como percebeu que aquele homem já tinha se apresentado, então ele resolveu falar o seu nome era Gerard. Depois que ambos se apresentaram, eles começaram a falar mais sobre a guerra, sobre as lendas que acontecem. Sempre numa guerra tem uma lenda. Eles falavam que um homem chamado Machiavelli, ele tinha literalmente ganhado sozinho a guerra para a princesa. Ele era um cara muito poderoso. Como os dois se aproximaram muito, eles começaram a falar mais um pouco sobre a vida deles. Ludiger, todo alegre, falou que ele iria para a faculdade de Sorin para poder dar aula para eles. Essa faculdade só podia entrar os mais gênios ou as pessoas mais ricas. Porém, Gerard foi diferente, ele falou que só estava de passagem pela cidade. Ele falou que só queria saber um pouco mais sobre a capital, só isso. E antes que aquela prosa pudesse evoluir para um âmbito mais profundo, o trem acabou sofrendo um ataque. Ludiger falou para Gerald para ele não se preocupar, já que ele não só tem conhecimento de magia, ele também era um ótimo lutador. E ele conseguiu desarmar aquela pessoa que havia invadido o trem. Talvez foi ego ou não, mas ele não percebeu que aquele terrorista foi pra tudo ou nada. E ele estava com uma bomba escondida no seu corpo. Ele acabou explodindo. E Ludier acabou morrendo naquele momento. A verdade é que o nosso protagonista era o Gerard. E com aquela explosão, seu verdadeiro rosto acabou vindo à tona. Um dos seus nomes que ele adotou era Machiavelli. Ele que era a pessoa que todo mundo dizia ser uma lenda. Por ele ter uma mentalidade de cigano, de querer sair e não ficar no mesmo ambiente por muito tempo, ele acabou seguindo sua vida para ter um momento de paz. Só que ele acabou sendo envolvido nesse circo todo. E como estava muito perto da capital, um grupo de inteligência acabou interceptando os terroristas que estavam dentro do ônibus. Como naquela época os retratos eles não são tão precisos, os guardas confundiram o nosso prota, porque agora ele está com um rosto novo, e acharam que ele era o Ludiger, que era o professor de Soren. O prota ele não é burro nem nada, ele acabou aceitando aquela mentira. E ele sabe que não vai durar muito tempo, mas ele precisa arrumar um jeito de sair da capital, sem ser percebido. Só que quando ele chegou na faculdade, ele percebeu que o salário era muito bom. Ele achou que ele ia adotar o nome de Ludiger só para ser professor dos alunos, mas essa pessoa que ele pegou o nome emprestado, ele seria uma caixinha cheia de surpresas.